O assunto de hoje é relacionado a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é um capítulo importantíssimo nas Escrituras, onde Jesus Cristo fala sobre três assuntos, e nós procuramos entender estes três assuntos como progressivos, a fim de que entendamos o amor de Deus. Eu quero ler em primeiro lugar Lucas 15, a partir do verso 11, que é a terceira parábola, tendo sido a primeira a parábola da ovelha perdida e a segunda a parábola da moeda perdida, e esta última que leio é a parábola do filho perdido. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. A parábola continua, mas o que nos interessa neste momento é este trecho sobre o filho que abandonou a casa de seu pai. Nesta história de Jesus Cristo, que, como já dissemos, é uma parábola, e parábola é uma história simples, com uma aplicação profunda, uma aplicação espiritual profunda. E aqui nós observamos logo algo que pode parecer estranho a alguns, é que o pai que amava o filho, quando o filho pediu parte da sua herança para abandonar o lar, ele permitiu isso e distribuiu os bens com os 2 filhos. E este filho rebelde abandona o seu pai e vai para uma terra distante. Ele, sem dúvida alguma, não imaginava que passaria pelo que passou depois de algum tempo, porque os sofrimentos chegaram por ele estar vivendo longe da casa do pai, e ele tinha desejo, inclusive, de comer vagens amargas, que eram a comida dos porcos que ele tratava. Isso é particularmente significativo nas Escrituras, porque, sem dúvida alguma, este jovem rebelde era judeu, e judeus consideram porcos como animais imundos, mas ele tinha de tratar de porcos. Isto fazia com que a tragédia dele fosse ainda maior. A história de Jesus Cristo é impressionante porque tem uma nota de pesar do jovem, mas uma nota de ainda sabedoria, porque no meio do seu sofrimento ele não esqueceu totalmente a vida no seu lar, na presença de seu pai. E o texto diz que ele começou a ensaiar o que fazer para sair da crise em que estava. E ele então começa a planejar e começa a estudar a maneira de voltar para casa, e ele diz que ele voltará para o pai, dirá para o pai que pecou, mas sem dúvida alguma imaginando o que seria a reação do pai para com que ele tinha sido tão injusto. O fato é que ele não apenas pensa e imagina o que vai acontecer, de fato ele
o texto diz que ele se levanta e volta para o pai. Então a primeira ação do pai é que o pai deu liberdade ao filho de assumir as suas decisões e, como vimos, sofrer por elas. Mas a atitude do pai não é apenas esta. Ele, quando o filho ainda está longe, o texto diz, ele observou a chegada do seu filho, cheio de compaixão, correu para ele e o recebeu. E tudo acontece como o jovem rebelde havia planejado. Ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai apenas gritou algumas ordens para os seus servos, e há uma nota de profunda emoção nisso. Ele chama para que depressa eles tragam roupa, eles tragam um anel e coloquem alpercatas no filho, a fim de que ele fosse restaurado à vida que tinha anteriormente. Esta ação do pai é, de fato, uma representação da ação de Deus para com o homem. Sim, porque o jovem rebelde representa todo homem que já existiu sobre a face da terra. Rebelde por natureza, na linguagem bíblica, pecador, contrário às orientações de Deus. E, de fato, tudo, este amor do pai se revela de maneira muito especial porque eles começam a fazer uma grande festa. Nós entendemos melhor estas ações do pai quando nós aplicamos diretamente esta história para a nossa própria vida. Todos somos pecadores, todos podemos nos colocar na posição deste filho perdido, quando ainda não tínhamos relação com Deus por meio de Jesus Cristo, mas todos nós podemos ser aceitos por Deus completamente, aceitos e no meio de grande festa, quando nós reconhecemos o nosso próprio pecado. Todo o nosso pecado é especialmente contra Deus, mas o nosso pecado traz aflições à nossa própria vida. É necessário nós nos entendermos como pecadores, mas entendemos que Deus nos ama, é profundamente misericordioso. E assim como o Pai, nesta história de Jesus Cristo, aceitou mais uma vez o seu Filho, nós somos aceitos. Quando nós reconhecemos as nossas necessidades, nos arrependemos do que fizemos e não apenas desejamos, mas reassumimos a vida no lar, a vida com o Pai. Jesus Cristo, nas suas parábolas, sempre contava histórias extremamente simples. E com certeza, desde aquele tempo em que Jesus assim se dirigiu aos publicanos, pessoas sem classe nenhuma no meio dos judeus, porque eram entendidos como pecadores por excelência, mas também Jesus falou aos escribas e fariseus, que se achavam praticamente perfeitos. Naturalmente que eles estavam errados. Mas o fato é que quando Jesus traz esta palavra, ele queria tocar a vida tanto de publicanos, que são chamados publicanos e pecadores, como a vida daqueles que se julgavam melhor que os demais, os escribas e os fariseus. Portanto, em nossos dias, todos nós, não importa o nosso status social, a maneira como nós nos vemos diante dos outros, todos nós precisamos entender esta mensagem e fazer uma aplicação pessoal para que tenhamos os frutos que Deus quer, quando, por meio de Jesus Cristo, ensinou esta história a respeito da tragédia humana sem Deus e da festa que há, a festa que acontece quando nos voltamos para Deus com sinceridade, no desejo de ser profundamente abençoados. Que Deus nos abençoe.